Todos, sob a proteção de Deus, vamos iniciar o nosso trabalho. Fala, Joãozinho. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Ô, pastor. Depois vai entrar esse plano, né? Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Presente, seu secretário. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Vamos iniciar os trabalhos. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. E aí, meu filho? Jeitoso, ó. O homem é jeitoso. Ah, lá. Ah, então esse dia aqui, ó. Esse aqui é bom. Carlos Lopes. Ata da 24ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 16 dias do mês de julho de 2014, às 19h20, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Joaquim Benedito de Almeida e secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente declarou aberta a 24ª reunião ordinária. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da reunião ordinária do dia 9 de julho de 2014 e da ata da audiência pública do dia 30 de maio de 2014, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 053/2014. Informação presta. Leonardo Sérgio Henrique, advogado da Câmara Municipal. Ofício número 050/2014. Resposta do ofício número 283/2014. Leonardo Sérgio Henrique, advogado da Câmara Municipal. Ministério da Saúde libera recursos financeiros. Ministério da Saúde libera recursos financeiros. Ministério da Saúde libera recursos financeiros. Ofício número 051/2014. Resposta do ofício número 277/2014. Leonardo Sérgio Henrique, advogado da Câmara Municipal. Ofício número 235/2014. Gabinete. Solicitação faz Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Ofício número 012/2014. Serviço da Fazenda. Solicitação faz Lília Lancini Carnivali, diretora do Departamento de Fazenda. Correspondências expedidas. Ofício número 300/2014. Informação presta Geraldo Francisco do Nascimento, diretor do Departamento de Cultura. Ofício número 301/2014. Indicações. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Ofício número 293/2014. Solicitação faz Ricardo Barra, diretor de Engenharia e Operação da Concerto. Ofício número 303/2014. Moção de pesar aos familiares da senhora Taticleia Maria de Souza Brandão. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da mensagem enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, de número 008/2014, proposição de lei número 21/2014, autoriza e cria critérios para concessão de assistência à saúde, transporte, moradia
e benefícios eventuais da assistência social às pessoas em condições de vulnerabilidade no município de Matias Barbosa. Continuando, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra para a apresentação, sem discussão, de proposições. A vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes apresentou uma moção de aplauso, número 15/2014, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Matias Barbosa, sendo subscrita pelos demais vereadores. O vereador Pedro Adélio Viana apresentou uma indicação, número 75/2014, roçada e manutenção na Estrada do Mina, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida e Renato Augusto Alves Ribeiro. O vereador João Fernando de Assis Cipriani apresentou uma indicação, número 78/2014, retirada de barranco da rampa à escadaria que dá acesso à Rua do Rosário, sendo subscrita pelos demais vereadores. O vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou uma indicação, número 77/2014, envernização dos bancos de madeira da Praça Manuel de Castro, sendo subscrita pelos vereadores João Fernando de Assis Cipriani, vereador João Fernando de Assis Cipriani. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 02/2014, que institui gratificação aos membros de comissões atuantes na Prefeitura Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, sendo a mesma aprovada por unanimidade, em segunda e última votação. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 75/2014, roçada e manutenção na Estrada do Mina, sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida e Renato Augusto Alves Ribeiro. Indicação número 77/2014, envernização dos bancos de madeira da Praça Manuel de Castro, sendo subscrita pelo vereador João Fernando de Assis Cipriani. Indicação número 78/2014, retirada de barranco da rampa à escadaria que dá acesso à Rua do Rosário, sendo subscrita pelos demais vereadores. Moção de aplauso número 15/2014, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Matias Barbosa, sendo subscrita pelos demais vereadores, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. A seguir, o senhor presidente colocou em apreciação do plenário a realização de audiência pública no dia 31 de julho de 2013, às 19 horas, solicitada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do ofício número 235/2014, tendo como finalidade a apresentação dos trabalhos finais sobre a elaboração do plano diretor, previsto no artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal e da legislação federal, através da lei número 10.257/2001, popularmente conhecida como Estatuto da Cidade, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em apreciação a reunião administrativa sobre o atendimento bancário para o dia 4 de agosto de 2014, às 14h30, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos, vereadores João Fernando de Assis Cipriani e Marcos Martins. O vereador João Fernando de Assis Cipriani procedeu dizendo: venho procurando alguma coisa para somar, para melhorar o trânsito na cidade, principalmente nos bairros. Passei pela cidade de Paraíba do Sul e vi uma coisa interessante e quero mostrar para todos. É um tipo de redutor de velocidade. São trechos
com alto relevo, feitos com broquetes, vermelhos e brancos, que é a faixa de pedestre. Acho que poderíamos fazer esse tipo de redutor na entrada da ponte do bairro Santa Clara para acabar com o problema de velocidade ali. Acho que esse tipo de redutor pode ser colocado também em frente aos supermercados Bramil, à Igreja Matriz, à Cabig e ao Colégio Cônego. Esse redutor tem 4 metros de extensão, reduz a velocidade e não quebra o carro. Acredito que esta seja uma obra barata e que pode solucionar o problema de velocidades do centro e também dos bairros. O vereador Marcos Martins solicitou uma parte e disse: essas intervenções na Avenida Cardoso Saraiva requerem também a instalação de radar na entrada e saída da cidade e também colocação de placas indicativas de perímetro urbano e de velocidade máxima permitida na via. O vereador João Cipriani prosseguiu dizendo: outro assunto. Quero lembrar a Vossa Excelência sobre a reunião com a Copasa e o senhor prefeito, para que a reunião seja marcada. O vereador Marcos Martins procedeu dizendo: quero falar sobre os 50 anos da Igreja Assembleia de Deus em Matias Barbosa. São 200 membros efetivos na igreja. Quero propor, nessa ocasião solene e especial, de agendarmos uma sessão solene de homenagem, porque sabemos que a Igreja Assembleia de Deus, a exemplo de muitas igrejas da comunidade, presta relevantes serviços na área social, psicológica, da saúde. Sabemos que, a exemplo dos padres na Igreja Católica, os pastores fazem um trabalho de grande valor e respeito com a sua comunidade. O outro assunto é sobre a lei estadual, que concedeu o transporte intermunicipal gratuito para o idoso. Segundo informações, algumas pessoas já têm a carteirinha e a empresa paraibuna está se negando a prestar esse serviço. Vou conversar com a nossa advogada do PROCON, doutora Andréia, que lida direto com o direito do consumidor e também com a empresa paraibuna, para ver o que está acontecendo, para poder estar dando uma resposta. Porque a lei tem que ser cumprida. O vereador Pedro Adélio Viana solicitou uma parte e disse que ouviu reclamações de pessoas que têm esse passe e que a paraibuna está dizendo para eles que só podem levar 2 pessoas. O senhor presidente disse que através do NAC pode ser feita uma reunião com a doutora Andréia para uma conversa a respeito e até marcar uma audiência se for necessário. O vereador Marcos Martins prosseguiu dizendo: para encerrar, o vereador João e eu participamos da primeira semana da agricultura familiar e do artesão. Foi muito proveitoso. Quero parabenizar o Departamento de Cultura na pessoa do Geraldo Francisco Nascimento. Vamos enviar na próxima semana uma moção de aplausos para o Departamento de Cultura e para a Associação do Caminho Novo. O vereador Carlos Antônio de Castro Lopes solicitou uma parte e disse: sobre o transporte intermunicipal, queria saber se alguém aqui conhece esta lei na íntegra, porque ouço dizer que quando ultrapassam 2 passageiros no mesmo ônibus, o terceiro paga a metade da passagem. Precisamos saber se isso procede. O vereador Marcos Martins disse: o que sei é que tem o limite de 2 pessoas por viagem. Tem que fazer o pedido com antecedência e tem que ter renda menor de 2 salários mínimos. Mas, para sabermos melhor, temos que pesquisar na lei. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 21h34, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada.
Matias Barbosa, aos 16 dias do mês de julho de 2014. Está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mensagem enviada pelo Executivo Municipal. Proposição de lei número 23/2014. Mensagem número 01/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial para ampliação e reforma dos prédios de unidade básica do município, PSF, e da outras providências. A abertura de crédito especial se justifica em função de obtenção de recursos da União destinados à ampliação, reforma dos prédios de unidade básica do município PSF. O recurso será aplicado na ampliação da unidade Centro PSF, Maria Augusta Barbosa. Diante da relevância pública da melhoria no atendimento à população municipal, rogamos aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do projeto de lei em questão, em caráter de urgência, sob pena de perda do recurso na ordem de R$111 mil. Atenciosamente, Matias Barbosa, 23 de julho de 2014. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da proposição de resolução número 22/2014, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2012. Projeto de resolução número /2014. Aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2012. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa relativa ao exercício financeiro de 2012. Artigo 2º. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativamente às contas do município de Matias Barbosa do exercício financeiro de 2012. Processo número 887278, nos termos e fundamentos exarados do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Matias Barbosa, 23 de julho de 2014. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente João Fernando de Assis Cipriani. Relator Marcos Martins. Secretário Evandro José Clóvis. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 106/2014, Saúde, encaminhamento faz Elizabeth Amorim de Oliveira Martins, diretora do Departamento de Saúde. Ministério da Educação libera recursos financeiros. Ofício número 008/2014, Conselho Municipal do Idoso, solicitação faz Maria Regina de Oliveira Nascimento, presidenta do Conselho Municipal do Idoso. Correspondências expedidas. Ofício número 311/2014, indicações Joaquim de Assis Nascimento. Ofício número 319/2014, convite faz Rafael Lopes de Macedo, gerente-geral do Banco Bradesco, Matias Barbosa. Ofício número 316/2014, convite faz Luiz Antônio Silva Carvalho, gerente da Caixa Econômica Federal, Matias Barbosa. Ofício número 318/2014, convite faz Billy do Carmo Espíndola, gerente dos Correios, Matias Barbosa. Ofício número 317/2014, convite faz
Marcos Paulo Oliveira Carvalho, gerente do Banco do Brasil, Matias Barbosa. Ofício número 312/2014. Convite faz Marcos Paulo Oliveira Carvalho, gerente do Banco do Brasil, Matias Barbosa. Ofício número 312/2014. Moção de aplausos, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ofício número 302/2014. Moção de pesar aos familiares da senhora Ondina da Conceição Apolinário. Ofício número 314/2014. O convite faz Nelcina Amaro da Silva, gerente da Loteria Pé Quente. Ofício número 315/2014. Convite faz Heloísa Alves Campos, HR Carnes e Frios. Ofício número 313/2014. Solicitação faz Andréia Martins Ribeiro, advogada da Câmara Municipal. Ofício número 310/2014. Projeto de lei Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 017/2014. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, foi protocolada no dia 4 de junho de 2014 a proposição de lei número 015/2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. O parecer jurídico foi protocolado no dia 7 de fevereiro de 2014. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material, conforme parecer jurídico exarado pela assessoria institucional. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável em primeira votação da proposição de lei número 002/2014, sendo acompanhada pelo presidente. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposição de lei número 015/2014. Sala das Comissões, 15 de julho de 2014. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer número 013/2014. Relatório. Cuida da análise na proposição de lei número 015/2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. A proposição de lei número 015/2014 foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, opinando por sua aprovação na forma proposta. Em seguida veio a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 44 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei número 15/2014, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encontra-se em consonância com os dispositivos legais pertinentes. Sendo assim, o relator opinou pela aprovação da matéria, sendo acompanhada pelo presidente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da matéria em primeira votação da proposição de lei número 15/2014. Sala das Comissões, 16 de julho de 2014. Presidente
João Fernando de Assis Cipriani, relator Marcos Martins, secretário Evandro José Clóvis. Pelo presidente e secretário. Sendo assim, o relator opinou pela aprovação da matéria, sendo acompanhado pelo presidente e o secretário. Ei, O secretário. Está o nome dele aqui, ele assinou. Falta o nome do secretário. Esse secretário. E o secretário. Lá em cima. Construção do OBS da tradição da família. Porque senão fica só o relator e o presidente. Isso aí eu acho que eu pensei. Não sei, não estava presente. Boa casa. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer número 012/2014. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi apresentada a esta comissão a proposição de lei número 015/2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Examinado preliminarmente pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, concluindo pela sua aprovação, bem como análise na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 45 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei atende aos princípios constitucionais. Por estas razões, o relator opinou favorável à proposição em epígrafe, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Face ao exposto, a comissão opinou favorável à aprovação da proposição de lei número 15/2014. Sala das Comissões, 16 de julho de 2014. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes, relator Carlos Antônio de Castro Lopes, secretário Pedro Adélio Viana. Conceda a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Ô, João, essa moção aqui, todos os vereadores, a dona Maria de Jesus. Só vai apresentar algum? Tinha até sido a Maria, que eu ia para semana passada. A minha pequenininha. Indicação número... Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereadora Edith. Indicação número 79/14. Emenda. Iluminação na ponte que dá acesso ao bairro Nossa Senhora da Penha. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que após a aprovação do plenário, oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie uma melhor iluminação na ponte que dá acesso ao bairro Nossa Senhora da Penha. Justificação. Os moradores reclamam que algumas luzes estão sempre apagadas, não sabe se é porque não estão sendo ligadas ou se é porque estão queimadas. Sala das Sessões, 23 de julho de 2014. Edith Fernandes. Sinal passado. Pode ir. Isso é fácil, não precisa dar certo, Patrícia. Precisa dar certo, pede pela ordem. É isso. A palavra, vereador Pedro Adélio. Vai no gogó, meu filho. Só quem tá de paletó.
Pela ordem, senhor presidente. Camarada vereador Pedro Adélio. Obrigado. Eu quero desejar uma boa noite a todos e dizer que eu tenho aqui a indicação número 81/14, que a emenda é a operação tapa-buracos na rua do bairro Nova Cidade. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor Joaquim Benedito de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que, após a aprovação do plenário, oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie tapa-buracos na rua Maria Augusta Barbosa, número 96 a 115 e de 296 a 426 da mesma rua, e também na rua Giacomo V. Ferenzini, esquina com a rua Joaquina Jesus de Souza, próximo ao número 192 do bairro Nova Cidade. Sala das Sessões, 23 de junho de 2014. Pedro Adélio Viana, vereador. Justificação. Os buracos têm incomodado os usuários da rua que estão correndo risco de danos aos seus veículos que transitam na referência de rua. No momento é só, obrigado, e está aberto aos companheiros que queiram subscrever. Pela ordem, presidente. Camarada vereador Marcos Martins. Presidente, boa noite demais pares. Boa noite aqui aos dois companheiros que prestigiam aqui a nossa sessão sempre. Então, de parabéns. Quem dera, né, se mais pessoas viessem, tivessem esse compromisso, toda a quarta vocês acompanhem aqui a sessão. Presidente, são duas repetições, né? Eu falei com o vereador João ali, que eu venho pedindo desde 2009. Né? 2009, 10, 11, 12, 13, pedindo de novo. Agora 2014, porque eu penso, né? Julgo que é muito necessário a gente nas ruas aqui sempre é indagado por que Matias Barbosa não existe, não tem esse programa. Então, né? Já pedimos 4 anos para o prefeito Luiz Carlos, e já agora 2º ano para o prefeito Joaquim. Quem sabe, né, um dia eles atendam essa reivindicação, que não é minha, é nossa, né, de todos os vereadores que assinaram aqui, e principalmente da população mais carente, que é a construção de casas populares. No uso de nossas prerrogativas regimentais, indicamos a Vossa Excelência que, após a aprovação do plenário, oficia o excelentíssimo prefeito municipal, indicando realizar a construção de casas populares em nosso município. Só está faltando aqui, presidente, Vossa Excelência e o Otávio Júlio, né, para assinar, porque estava, né, aí na função. Justificativa. Tal medida faz-se necessária para que a população carente do nosso município tenha acesso à moradia própria, contribuindo para a erradicação do déficit habitacional em nosso município e proporcionando uma moradia popular, com quarto, sala, banheiro e cozinha, com toda a estrutura favorável para ser ampliada futuramente. Friso que essa indicação não possui conteúdo político partidário, consistindo apenas no cumprimento do dever de homens públicos com o povo que os elegeu. Portanto, senhor presidente Nobres Edis, tenho a certeza que a presente indicação encontrará guarida junto a todos os pares desta casa, sempre preocupados e empenhados com a garantia e a efetividade dos direitos da nossa população, buscando a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade matiense. Sobrou para mim mesmo, gente. E o segundo é a participação do município no projeto Minha Casa Minha Vida. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito, indicando verificar a possibilidade do nosso município participar do projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, visto que o mesmo se enquadra no formato referido projeto para cidades com menos de 50 mil habitantes, e tendo em vista a aprovação do projeto de lei número 67/2009, em 8 de setembro de 2010, que originou a lei número 1062, de 29 de setembro de 2010, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, e institui seu Conselho Gestor. Justificativa. Sabemos que há bastante tempo a questão habitacional em Matias Barbosa precisa ser melhorada, já que os imóveis são supervalorizados no mercado e muitas famílias de baixa renda não conseguem realizar o sonho, eu diria a necessidade, de possuir a sua casa própria.
O déficit habitacional em nossa cidade é alto. Por isso, não podemos ficar de fora desse projeto do governo federal que tanto ajuda as pessoas de baixa renda a conquistarem o sonho da casa própria. Então, está mais uma vez apresentado. Muito obrigado. Senhor presidente. Vamos falar, vereador Carlos. É uma moção de pesar número 25 de 2014. Vereador infracinado de acordo com as normas. Os vereadores infracinado de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficializar a família da senhora Maria de Jesus de Souza Zata com uma moção de pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 9 de julho de 2014. Sala das Sessões, 23 de julho de 2014. Assinado por todos os vereadores. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustríssima assistência, meu boa noite. Senhor presidente, eu tenho aqui uma indicação do número 80/14, passarelas em ponte sobre o córrego. Como é que chama o córrego? Matias. São Fidélis. O córrego São Fidélis. No uso de minhas prerrogativas, senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, indico a Vossa Excelência que, após a aprovação do plenário, oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade, se possível, concretizá-la na construção de 2 passarelas laterais da ponte sobre o córrego. Eu coloquei Matinho da Barbosa, é São Fidélis, situado na rua Marechal Deodoro, na rua Marechal Deodoro, que dá ligação para as ruas Solano Braga e Alberto José Travelic e a Avenida Engenheiro Paulo Brandão. Essa ponte aqui perto do laticínio, do antigo laticínio. Justificativa. Os moradores das citadas ruas e avenida reclamam que dividem o trânsito da ponte com os veículos leves e pesados, colocando em risco suas vidas. Construindo as passarelas daria mais segurança aos moradores das citadas ruas e avenidas. Muito obrigado, presidente. Está aberto aqui para quem não subscreveu, se quiser subscrever. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 15/2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Com a palavra, vereador Marlos Martins. Presidente, não poderia deixar de comentar, Maria, gostaria até que constasse em ata. É um momento, infelizmente, por isso que eu parabenizei aqui as meninas, as moças. Acho que mais gente, porque isso aí é uma política pública pura, né, que vai impactar o dia a dia do nosso município. É um plano municipal de saneamento básico e que vai criar também o Conselho Municipal de Saneamento Básico. A gente sabe do desafio, existe a lei federal que determinou os municípios até o final de 2014, quem não tivesse criado os seus conselhos, não tivesse o Plano Municipal de Saneamento Básico, não receberiam mais recursos do governo federal, voltados para esse setor. Então, acho que, de fato, eu até pediria a Vossa Excelência que solicitasse ao nosso jornalista Felipe, que depois desse uma ênfase aqui no nosso site, com a aprovação desse projeto, porque de fato é um projeto que vai mexer essencialmente aqui com a nossa comunidade matiense. A gente sabe, a gente já viu na consultoria que foi contratada para elaborar esse plano, o tempo que eles levaram, o mapeamento que eles fizeram de toda a rede subterrânea aqui de esgoto da nossa cidade, o solo. Então, o negócio é sério, né? Então, infelizmente, as pessoas não acompanham e não vão, se a gente não der a notícia, dar maior publicidade, não vão saber que na noite de hoje nós vamos aprovar
um plano tão importante aqui para a nossa cidade. Então eu queria deixar registrado isso, para não passar despercebido apenas com uma votação simbólica. Vereador, inclusive, no dia 31 agora nós temos essa audiência pública, onde a gente vai tratar aí do plano diretor. Com certeza isso aqui está inserido, é fruto do trabalho. Acho que é um projeto de muita importância e de necessidade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação, sendo encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir parecer final. Senhores vereadores, em atendimento ao parágrafo 3º, parágrafo 2º, do artigo 148 do Regimento Interno, nós vamos suspender essa sessão por 5 minutos, porque o artigo 148 ele diz o seguinte: o prefeito poderá solicitar urgência para a tramitação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em um prazo de até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação da Câmara, o projeto será incluído na pauta da ordem do dia, sobrestando-se as demais matérias, até que se ultime a votação. Esse projeto tinha um caráter de urgência, venceu no dia 19. Então, regimentalmente, nada poderá ser aprovado sem antes aprovar esse projeto. Assim sendo, nós suspendemos a reunião por 5 minutos para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emita o parecer final. Para iniciar a reunião, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da redação final da proposição de lei número 15/2014. Parecer de redação final número 015/2014 na proposição de lei número 15/2014. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado no dia 4 de junho de 2014 a proposição de lei número 015/2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Foi encaminhado em 23 de julho de 2014 a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa, procedendo-se alteração na emenda na fórmula de promulgação, formatação dos artigos, parágrafos, incisos e alíneas, bem como promovendo alteração nos seguintes artigos: caput do artigo 1º, inciso 3º do artigo 1º, caput do artigo 5º, inciso 2º e 3º do artigo 6º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 7º, artigo 8º, caput do artigo 8º, incisos 1, 3 e 4 do artigo 8º, inciso 2 do artigo 10, inciso 5º do artigo 12, caput do artigo 14, inciso 1 do artigo 14, a linha do parágrafo 1º do artigo 14, parágrafo 2º do artigo 23, artigo 28, parágrafo 3º do artigo 29, artigo 30, parágrafo 2º do artigo 31, parágrafo único do artigo 36,
inciso 1 e 5 do artigo 37, parágrafo único do artigo 37, caput do artigo 38, parágrafo 1º do artigo 38, artigo 39, incisos 2, 3, 5 e 6, 7, 8 e 9 do artigo 40, caput do artigo 41, alíneas B e C do inciso 1 do artigo 41, parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 41, caput do artigo 42, inciso 2 do artigo 42, artigo 43, caput do artigo 45, parágrafo 1º do artigo 45, artigo 46, artigo 47, artigo 49, artigo 50 e artigo 52, visando tão somente a padronização do texto legal em conformidade com as convenções adotadas no âmbito do Estado. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. A comissão opinou por se dar a proposição de lei número 015/2014, a redação final abaixo. Sala das Comissões, 23 de julho de 2014. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relatora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Secretário Renato Augusto Alves Ribeiro. Está em discussão a proposição de lei número 15/2014, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico de Matias Barbosa, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a indicação número 79/2014, de autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes. Iluminação na ponte que dá acesso ao bairro Nossa Senhora da Penha. Com a palavra, vereador João Cipriani. Senhor presidente, é lamentável a gente ter que entrar com uma indicação dessa. Uma vez que nessa ponte, Vossa Excelência mesmo, aliás, todos os vereadores aqui, eu tenho o conhecimento disso. Lá foi feita uma ponte muito bonita, um jardim bonito no meio, colocaram-se duas luminárias que até hoje não funcionam direito. Não funciona direito de jeito nenhum. Tem dia que acende uma lâmpada, tem dia que acende duas, tem dia que não acende nada. Então, não é de hoje que a gente vem pedindo para resolver o problema daquela ponte. E ela iluminada é bonito à noite, clareia tudo ali. O meu sobrinho, na época, conseguiu até com o Sabará, particularmente, e conseguiu colocar uma luminária naquele poste ali, perto da ponte, onde ajudou a amenizar um pouquinho a escuridão ali. Mas mesmo assim, é vergonhoso a gente ter que pedir, tem que entrar com a indicação para poder resolver o problema, coisa que já foi pedida há muito tempo. Eu mesmo tive condida pouco tempo atrás, foi dito, pelo amor de Deus, com o Milton, que é eletricista, resolve o problema daquele poste ali. Se tiver que deitar, tira ele fora, eles alegam que não tem jeito de ir lá em cima, que tem que arrumar um caminhão muque. Eu falei, tira o poste e deita ele, ou então troca o poste. É uma vergonha. São 4 lâmpadas, 2 luminárias bonitas, 2 postes bonitos, que não funcionam. Então é lamentável que a gente tem que entrar com a educação. Faço votos que dessa vez, se Deus quiser, consiga resolver. Obrigado. Muito obrigado. Concede ao parte, né, Edith? Né, acho que essa linha, né, que o João está falando, né, acho que vergonhoso, acho que não somos nós, né, Peter? Acho que pelo que eu entendi, né, João?
Vergonhoso não somos nós, vereadores, né, está fazendo a indicação, está pedindo, está solicitando. Acho que vergonhoso, né, porque aquilo, né, João? Vocês que eu não vou confessar que eu não passo ali diariamente, né, eu não estou ali todo dia, passando todo dia, apesar de saber do problema ali, né, quando a gente passa ali semanalmente, mas não diariamente. Acho que vergonhoso acho que a gente já ter pedido, né, já ser um pedido, a população pedir, porque eu tenho certeza também que o pessoal deve ligar, exemplo que faz quando falta luz no poste da CEMIG, deve ligar para o departamento de obras, a gente saber e no fim das contas não tem uma solução. Né, João? Eu acho que clama por isso, são as medidas que aos nossos olhos são simples e você vai passar aquilo ali, é um breu, questão de segurança, questão ali do pedestre, questão do automóvel, a questão ali, ela pode ser, se não tiver a iluminação correta, algum tipo de crime, né, algum assalto, alguma coisa ali, e a gente não vê, nesse sentido, tomarem providências concretas. A gente fica aqui em muita reunião, né, vem, senta-se aqui, fala que vai fazer e chega na hora e não fazer o negócio andar. Então, parabenizo a senhora por essa coragem, por estar cobrando de novo isso, sim, igual a gente sempre, igual eu falei, a gente várias vezes repete a indicação aqui. A gente gostaria de ver, porque a gente não pede para nós, a gente sempre pede aqui para o povo, para o bem comum do povo. Então, eu quero parabenizar a senhora pela coragem de estar apresentando de novo aqui, né, o João que já apresentou também essa reivindicação direto lá, e nós aqui, vereadores, que sempre, todos os pedidos aqui são aprovados por unanimidade. Então, ou seja, o vereador aprova e sai em nome da casa, e de forma unânime, todos aqui assinam. Então, acho que o departamento de obras, se não tiver a condição de atender ali com o que a gente tem, com os servidores que a gente tem hoje, por alguma falta de instrumento, alguma coisa, que então terceirizasse o serviço e conseguisse iluminar esse trecho e tantos outros trechos aí que também, que a gente já pediu aqui, está sem iluminação. Permite, rapaz. Claro. O pior de tudo, você não sabe o que é. O pior de tudo é que a gente tem que escutar piadas de que no bairro tem 3 vereadores Foi isso que eu escutei. e uma luminária que já vai para quase 2 anos de mandato, desde a época de quando entrou, está com o mesmo problema até hoje. Então, a gente tem que escutar e aguentar a mão. Falar, não, já pedi. Quando eu chego lá e peço, eu falo assim, não, tem que arrumar um caminhão com muque. Eu falei, rapaz, pega um cavalete, põe 4 cavaletes, vai embora subindo, vai até nela. As pessoas fazem isso para reformar, para embolsar a parede grande. Por que não pode fazer isso? Entendeu? Então, é lamentável isso. Mas, quem sabe, se Deus quiser. Muito obrigado. O rapaz que chegou e falou assim, que vergonha, nosso bairro com 3 vereadores, não fazem nada, só vão lá para receber dinheiro, o dinheirinho de vocês, né? Isso é vergonhoso aqui para Matias Barbosa. Eu falei assim, não, já foi pedido várias vezes. Ele falou assim, então você vai fazer um pedido, vai tirar a cópia e vai trazer na minha mão, que você vai me provar que vocês pediram, porque até hoje eu não acredito que alguém de vocês, vereadores, pediram. Eu falei, então eu vou fazer o pedido, vou trazer a cópia para você ver, e vou entregar na mão dele. Ele falou assim, que aí eu vou lá na prefeitura e vou cobrar isso, que é uma vergonha. E essa semana teve um evento ali na igreja ali, a ajuda cabeleireira, estava subindo, e tá andando 2 caras aí estranhos, né? Até porque eu passei aperto ali na linha, que eu estava descendo, e ele estava abordando um cara pedindo dinheiro. Aí eu, rapidamente, né, de dia. Aí quando eles viram que eu estava apressada, eu falei assim, pra que você está correndo? Não corre não. Aí a minha sorte que viu uma colega minha, né, ela escutou, ela fez assim, eu falei, não estou correndo, eu estou correndo porque a minha amiga já está me esperando, ela fez assim para me esperar, que está me esperando. Aí a gente rachando fora, né? Quando foi à noite ali em frente o Zé Maria ali, a subida indo para a igreja,
a Gilda cabeleireira, o cara pegou a bolsa dela, puxava, ela puxava, ela puxava. Eu não sei como que ela conseguiu, sabe? Que ela conseguiu, ele não conseguiu levar nada dela, não conseguiu levar a bolsa. Mas ela chegou lá na igreja branca, passando mal. Na hora... Hã? Ela não sabe, deve ser, porque o cara eu nunca vi ele quimatize. Ele é um moreno e um outrozinho branco que tá andando com um bonezinho na cabeça. E outra coisa também que foi pedido também, que lá me cobraram, eu até levei e mostrei que tem um mês e mês que eu pedi, foi ele para colocar a faixa de pedestre. Aí, faltando 3 dias para a festa, me ligaram e falaram assim, você não entrou com requerimento não? Eu falei, entrei. Mas por que não mandaram fazer as faixas de pedestre? Vai vir não sei quantos ônibus e tudo, e se acontecer um acidente aqui? O Evandro foi lá, colocou lá, deu 3 rabisquinhos lá e deixou, não fez. Aí, a gente como vereador e o prefeito, a gente só está afundando, porque fala, ó, vereador não faz nada, o prefeito não faz nada, eles só falam, a gente não vai votar em mais ninguém, porque vocês não fazem nada, o prefeito não fazem nada, mas isso aí cabe o quem? Os secretários. Eu fui ali no DIDA, falei com ele, conversei com ele, não pode deixar que eu vou providenciar. Falei, não, porque a gente é cobrado, a gente falta pouco apanhar na rua, entendeu? Não é que a gente não, ninguém vai nas reuniões, né, para saber que a gente está fazendo requerimento. Então, lamentavelmente, né, vem ocorrendo muitas coisas que tem que tomar providência. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Parabéns, professor. Está em discussão a indicação número 80/2014, de autoria do vereador João Fernando, passarelas em ponte sobre o córrego São Fidélis. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador João. Essa reivindicação foi feita através dos moradores da região ali, e realmente, quando se fecha, ou então quando está se passando o trem ali, fecha o sinal, quando se abre, passa os pedestres, caminhão, carro, embola tudo. Então pediram para ver se a prefeitura viabiliza ali uma passarela lateral, uma de cada lado. Eu acho que ficaria até bom e bonito também para o local. Muito obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 81/2014, de autoria do vereador Pedro Adélio. Operação tapa-buracos em ruas do bairro Nova Cidade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 82/2014, de autoria do vereador Marcos Martins. Participação do projeto Minha Casa Minha Vida. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Marcos. Só para comentar, presidente, esse é um programa também, depois eu vou comentar o das casas populares. Está aqui Vossa Excelência e Otávio Júlio, a gente que era da gestão, da administração passada. É recorrente, né, dona Edith? A gente que sempre está aí, né, milita pela área social, que inclusive a área social, que é uma das áreas mais cobradas aqui da prefeitura, o departamento de promoção social, cobrada no sentido, né, de fazer mais, não que esteja ruim, mas, né, que poderia ter um outro tipo, né, de visão, uma outra dinâmica de trabalho. Então, a participação nesse programa Minha Casa Minha Vida é um benefício que vai trazer aqui para a nossa população. É um programa até que o governo federal lançou para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, o que ele vai fazer? O cidadão vai poder financiar mais facilmente o seu imóvel. O imóvel, o pronto, ou aquisição de um terreno para construção ou reforma. Então, é isso que a gente solicita, que a prefeitura encampe esse programa e que a gente consiga, ainda mais que agora a gente tem a agência da Caixa, possibilita ainda, melhor ainda, é mais fácil para a gente conseguir esse programa, esse cadastro do programa e a gente seguir dando condições de onde não tiver o acesso à casa popular, que o município não... Aí o método que ele vai utilizar, sorteio, para aquelas pessoas, né, de mais baixa renda, que não vai ter condição nem de pagar o seu financiamento no Minha Casa Minha Vida, que elas possam ter a condição de ser ofertada
com esse programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A juros mais em conta, né? Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 83, 2014, de autoria do vereador Marcos Martins, construção de casas populares. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 25/2014, de autoria de todos os vereadores. Tendo em vista ter sido apresentada por todos, automaticamente está aprovada. Nós temos um pedido de empréstimo do auditório feito pela presidente do Conselho Municipal do Idoso, a senhora Regina, para o dia 31 de julho, das 14 horas, possivelmente deve ser 2 horas, das 14 às 16. O assunto tratado vai ser Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Então, senhores vereadores, está confirmado para o dia 31, só antecipando, é verdade, que ainda não temos a reunião do dia 30. Dia 31 nós temos uma audiência pública do plano diretor. E está confirmado, já os ofícios saíram para os atores envolvidos, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Lotérica, Correios e os correspondentes, a nossa reunião no dia 4 de agosto. Hoje, inclusive, eu estava em Juiz de Fora e recebi uma ligação do Luiz Fernando da Caixa Econômica que quer conversar comigo. Possivelmente seja esse assunto. Amanhã eu vou estar lá, mas eu só quero relembrá-los que no dia 4 esse assunto, eu acho que vai ser um assunto bastante polêmico. Senhor presidente, vai ser aqui ou lá no... Dependendo do número de pessoas, a gente faz lá no auditório. Mas eu acho que vai ser um assunto, eu volto, bastante polêmico, porque amanhã a gente vai ver a temperatura do que a Caixa Econômica deve estar chamando. Uma reunião, vamos ver como é que a coisa vai ser conduzida. Né? Só presidente, eu não escrevi, mas uma coisa rápida. Hoje eu vi na secretaria que uma servidora me abordou na rua de manhã a questão do projeto. Eu até vi na secretaria, hoje é o projeto número 1 de 2014, que é a respeito da modificação de uma lei, eu não me lembro, eu recordo o número dela agora, que era de bolsas para os servidores do Executivo, de capacitação de servidores. Então eu conversei hoje com a Leia e ela estava na mesma pendência que aquela da gratificação. Então, como já liberou agora o da gratificação, pelo parecer jurídico, que a gente pudesse dar seguimento. Vereador. Eles estavam mesmo, a tratativa de um era o outro, aquela da gratificação das comissões e a concessão de bolsa para servidores. Então, já vencido aquela etapa, me parece que já tem o parecer jurídico, acho que tem as comissões já reuniram. Isso. Eu acredito que na próxima quarta-feira a gente entra com esse projeto. Ok, só isso. Solicito ao seu secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite.